Sejam bem-vindos a todos ao podcast Unicampo. O tema de hoje é como me preparar ao mercado de trabalho. A Unicampo, dia 16 de novembro, ela comemora 31 anos de existência. E a nossa intenção é compartilhar um pouco do nosso aprendizado nessas décadas. Eu sou Luciano Ferreira Lopes, tenho 20 anos na Unicampo e sou vice-presidente. Tenho ao meu lado Marcelo Manganotti, gestor de projeto, que me auxiliará na entrevista. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Renata? Olá, tudo bem, Luciano? Marcelo? A entrevistada de hoje é a Renata, gerente de gestão na Unicampo. Quanto tempo que você tem de Unicampo, Renata? Luciano, 26 anos. Ela chegou antes tempo, de você, hein? É. E eu gostaria que vocês, Marcelo, falasse um pouco do seu histórico e a Renata também um pouco do seu histórico para que a gente possa começar. Tá ok. Você me apresentou, sou Marcelo Manganotti. Eu tenho já uns 30 anos de carreira, de formado. Me formei em 92 na UEM, aqui em Maringá. Trabalhei em algumas grandes empresas multinacionais, trabalhei em algumas grandes revendas. E há 5 anos eu me filiei à Unicampo, né, para assumir um projeto que é a coordenação de uma equipe de consultores de negócio de um grande tomador de serviço, né? Então, há 5 anos que a gente está junto com a Unicampo. Tá? Certo. E você, Renata? Sou diferente um pouquinho de vocês, não sou cooperada, mas estou na cooperativa, como você falou, há 26 anos. A minha formação é em psicologia. E quando eu entrei eram apenas 3 colaboradores, então eu pude, tive a grande felicidade de acompanhar o crescimento da Unicampo e junto o desenvolvimento dessa carreira no agronegócio, acompanhando as principais tomadoras de serviço, já nos processos de seleção. Então hoje, Luciano, eu acho que quando eu vejo algum agrônomo andando, eu acho que eu já sei se vai dar bom, viu? Então, Já pelo conhece no jeito de andar. tempo de experiência, exatamente. Vai ser uma boa conversa junto aos nossos cooperados, estudantes e as pessoas interessadas, né? Estamos em casa aqui. Sinta-se à vontade, Marcelo, para fazer a primeira pergunta para a Renata. Beleza. Acho que o tema aqui é a gente falar um pouco sobre o mercado de trabalho, sobre como o profissional se preparar, né? A Unicampo trabalha com jovens profissionais, né, recém-formados ou com pouco tempo de formado, na sua maioria, né? E todos nós, inclusive, né, trabalhando dentro do mercado do agronegócio brasileiro, né, que há muito tempo está aí bombando. Mas está bombando mesmo? Essa conversa de que o agro bomba é assim? Como é que está esse mercado hoje? Nós vemos isso, né, nas redes sociais, Bastante. nos noticiários, mas a gente até vai usar aqui, né, muito do nosso dado dentro da cooperativa, que é a maior cooperativa, a gente sabe aí do Brasil, nessa área do agronegócio, e de fato a gente tem que concordar que o agronegócio, ele é um mercado promissor, a agronomia está em alta, sim, né? Dentro da cooperativa, pelas oportunidades que são abertas, esse é um fator que leva a gente a acreditar. Muitos desses cooperados que estão tendo um bom desempenho são contratados pelo mercado ou pelo tomador de serviço. E a gente sabe também que junto aos tomadores, o banco de currículos, né, de vagas que eles têm, sempre está em defasagem. Então a gente não tem o total de profissionais preparados, né, no montante de vagas ofertadas no mercado. Eu acho que não é errado a gente falar que a Unicampo é uma das portas de entrada para quem quer trabalhar com agronegócio, principalmente nas grandes empresas, né? E você falou de quantidade e de preparação, né? Sim. A quantidade de profissionais procurando o trabalho é grande. E a gente sabe, você falou aí também, que a quantidade de ofertas de serviço, seja para prestar serviço, como é o que a Unicampo faz, ou seja mesmo para contratação dessas grandes empresas, existe uma grande quantidade de contratações, né? Isso, o gap é muito grande, Marcelo. Hoje, se a gente for mensurar, isso é um dado quantificável mesmo, de 100% das vagas abertas, 20% elas são fechadas integralmente de acordo com o requisito da vaga, solicitado pela vaga. Mas e os 80%? Que não são fechadas ou são fechadas de forma
inadequada, com um profissional ainda não preparado totalmente para aquela vaga. Provavelmente essa vaga em pouco tempo está aberta de novo. Exatamente. Tá? Então, assim, nós temos que olhar como, né, nos preparar para esse mercado de trabalho. E acho que dá para começar a pensar nisso para quem ainda está lá no banco da faculdade, da universidade. Com certeza. Né? Como que esse futuro profissional pode pensar nesse grande mercado que tem aí e se preparar melhor para aproveitar esse mercado, né? Isso. A formação técnica, né, que é o grande pilar aí que a gente sabe que a universidade, ela é responsável pela formação dos profissionais. Então, já na faculdade, o profissional ele tem que entender que é ali que ele começa a ser o profissional. Não adianta pensar que ele, quando eu me formar, né, eu serei o profissional com reconhecimento, que vou buscar aí uma carreira. Não, ele já começa lá na instituição. Porque a formação técnica, ela é a base do pirâmide ali do sucesso, né? Ela é a primeira etapa da sua formação. Sem a formação técnica, sem essa base, essa fundamentação teórica, não sai do lugar. Então, assim, vamos pensar que, em média, a agronomia são 1.825 dias de formado para ele se formar um agrônomo. 1.825 né? dias? 1.825 dias. É dia pra caramba. Tem que planejar bem o que fazer nesses dias. Tem que fazer... Não precisa também só estudar, mas precisa, quando se propor a fazer Mas também não precisa feito. ficar só no boteco também. Também né? não, né? Então, assim, precisa se preparar, precisa entender que esse tempo da faculdade pode ser bem aproveitado ou mal aproveitado. A escolha dele, porque o tempo é o mesmo, né? Verdade. Então, assim, essa etapa da formação, ela é muito importante. Procurar, sim, já ir identificando as áreas que gosta de atuar, que tem uma maior facilidade, que as próprias pessoas, os professores já identificam que tem ali uma certa facilidade no aprendizado. É bem relevante. E quanto mais ele experimentar nessa fase, mais ele vai ter condições de entender melhor qual que é o caminho dele, né? Se é lado comercial, se é um lado técnico, se vai para pesquisa, se ele quer ir para a sala de aula para formar outros agrônomos, né? Exatamente. Mas ele tem que experimentar ali dentro. É o momento que ele vai conhecer, né? Ali ele vai ter todo o leque de oportunidades, ele vai testando, ele vai tendo contato com professores, com as áreas. Então ali ele vai trabalhar essa base da pirâmide que é o saber, né? A gente fala que é o saber. Só que isso equivale só a 15% do nosso desempenho comportamental. Tem outros fatores que também contam. Tá? Então, nós temos que incentivar os nossos estudantes a aproveitar essa formação, porque se ele chegar lá na frente sem essa etapa bem feita, ele vai ser um profissional que não vai ter conteúdo. É verdade. Então, eu posso dizer, Renata, que a nossa carreira profissional inicia no primeiro dia de aula e não no dia após a formatura? Sim, ou até antes, né, Luciano? Ou até antes da graduação, mas no mínimo na graduação. A gente já começa a ser profissional no momento que você ingressa e se você bem aproveitar, melhor ainda. É verdade. Tá, mas se eu não prestei atenção nisso, ou até prestei atenção, mas me formei, peguei meu diploma, tenho meu CREA. Sim. E agora, o que eu faço, né? Para onde que eu vou? Colei grau, tô lá com meu diploma, e agora, né? E agora, como me apresentar para o mercado? Esse é o primeiro passo, filia na Unicampo. Isso, se filia, né? Mas o mercado é amplo, tem muitas oportunidades, mas isso é muito importante, Luciano. Dá uma sensação que, após formado, a gente percebe um pouco que as pessoas estão perdidas, né? Para onde eu vou, o que eu faço? Mas o processo, ele precisa voltar a um pouco até o que a gente estava falando antes, o fator do autoconhecimento, tá? Então, cada um de nós, somos bom em algo, tá? Ou algumas coisas. Então, não é receita de bolo, né? O mercado demanda de profissionais com certas características, porque uma vaga técnica vai exigir competências diferentes de uma vaga comercial, por exemplo. Então, se eu começo a trabalhar nesse meu autoconhecimento, o que eu gosto, né? Quais são as minhas, as disciplinas, as áreas que eu tenho maior facilidade?
Alguém me procura quando precisa de algo, eu sou procurado? Presta atenção, porque às vezes alguém está procurando você e você já é uma referência em determinado assunto. Além disso, o que me interessa? Quando eu leio, eu gosto, eu me envolvo naquilo que eu estou lendo. São fatores que já vão estar demonstrando para o profissional quais são as habilidades dele, né? Que ele já tem facilidade. Isso. É o segundo pilar dessa pirâmide do sucesso, é o como fazer. Como fazer. Como fazer. E está ligado ao autoconhecimento ainda, tá? Então, o profissional está lá graduado, ele vai começar a essa reflexão. Muitas vezes sozinho a gente não consegue fazer isso, daí a gente precisa de feedback. A gente precisa, às vezes, um professor que foi um mentor para nos ajudar, às vezes até uma psicologia para fazer uma orientação vocacional, né, profissional. Mas o importante é você se conhecer, porque no momento que você se conhece, você daí vai olhar para as oportunidades no mercado e vai falar, poxa, a oportunidade requer essas competências, são esses requisitos, e eu tenho isso. Agora, é muito frustrante quando você vai para o processo, Marcelo, e a pessoa nem sabe do que gosta, né? Não se conhece e acaba daí dando muito com a cara na parede, vamos dizer, porque assim não vai passar no processo. É porque não tá ligado, né, aquilo que aquela vaga para a qual ele está fazendo uma entrevista, por exemplo, ele não se liga naquilo, ele não vai passar a energia que ele precisa numa entrevista, né? Que até falar de entrevista pode ser para um outro momento, outro tema, né? Pode, do né? podcast. Legal. É importante a gente ter um referencial, assim, alguém para se espelhar na nossa profissão? Muito importante, Luciano. E daí a gente chega, tá? No nível maior dessa escala da competência. Então, só relembrando, o primeiro nível é o saber, é o conhecimento técnico, que ainda vale muito. O segundo é o como fazer, no que eu sou bom, o que eu já pratiquei. E o terceiro nível é a atitude, é a pessoa querer fazer, tá? Daí é o autodesenvolvimento constante que nós, como profissionais, nós temos que ter, porque o mercado é dinâmico, o que está valendo hoje pode, né, em algum momento não ser mais necessário e novas competências serem necessárias. Então, hoje eu vou dar um exemplo, né, uma profissão técnica precisa muito da análise de dados, mas só o fato de saber análise de dados não vai levar a gente a lugar nenhum. Nós temos que saber interpretar isso. E além dessa, né, além de interpretar uma análise de dados, já pensou como que o marketing precisa dessa competência para aplicar em ideias, em inovações? Mas além disso, o que mais? Eu preciso ter a informação hoje, os sistemas, para gerar ali uma influência para o meu produtor. Então, essas competências, tá? Elas são daí o afinamento, o final dessa estrutura da competência. Então, quanto mais esse profissional tiver essa noção de que eu tenho que saber como fazer e eu tenho que aplicar, tornar aquilo que eu conheço algo prático, né, relevante para o meu trabalho. Hoje, um amigo me disse assim que nossa profissão peca no planejar, né? Nós saímos muito executando de uma maneira até com pouca disciplina e ele deu exemplo contra as outras profissões que planejam muito mais antes de executar. Isso, você percebe isso no nosso público? Concordo, Luciano, eu concordo. E assim, existe um risco aí, né? Se você sai só fazendo, você pode fazer errado, né? Então, a importância dessa preparação que a gente está falando tanto hoje é nos tornarmos realmente relevantes, né? Com uma questão de um trabalho de credibilidade, um trabalho que gere ali uma responsabilidade do que a gente está fazendo. Então, sem o planejamento, a gente corre o risco de realmente errar, né? Numa proporção muito maior. Então, o que eu diria em relação a essa questão do planejamento? Trate-se como uma própria empresa. Você que é profissional, se prepare como uma empresa. Trabalhe a sua empregabilidade, a sua trabalhabilidade, né? Oferte o seu conhecimento para algo que possa gerar uma relevância para o mercado. Muito legal. Muito bom. A conversa está uma delícia.
No entanto, nós temos um horário para cumprir, né? Mas nós vamos ter outras oportunidades. Unicampo, né? E viremos com novos assuntos. E podemos voltar nesse para aprofundar um pouco mais também, né? Não é? Opa, com certeza. Antes de passar para considerações finais, eu só queria fazer um agradecimento ao Sicredi Dexis, porque nós estamos no ambiente do Sicredi. Espaço maravilhoso. Que nos cedeu com a equipe. Toda uma equipe nos auxiliando a gravar esse Dex, então, esse podcast, então, de fazer a referência aí ao Sicredi que nos estão apoiando. Legal. E eu passo aí, Manga, se você tiver uma última pergunta, uma consideração final, já passa para a Renata e... Tá bom. Não, acho que finalizando, vou tentar fazer um resgate aqui daquilo que a gente conversou, né? Que a gente começou falando das grandes oportunidades que existem no mercado do agronegócio. Tem realmente muita empresa contratando, seja através da Unicampo ou diretamente, né? Então, para que essas oportunidades sejam bem aproveitadas para os nossos cooperados ou para aqueles que vão vir a ser cooperados nossos mais à frente, é o que a Renata falou, né? Desde o banco da escola, né? Tá olhando para esse mercado, se autoconhecendo, entendendo aonde ele vai poder agregar mais, entregar mais valor, né? Fazendo contatos com pessoas, observando pessoas que estão te procurando para alguma referência, então você já começa a ver aonde você está se destacando, né? Saindo da faculdade, agora profissional e à procura de emprego, né? Não parar de estudar, continuar se desenvolvendo, né? Na parte teórica e na parte prática e tornando isso uma experiência, experimentando isso no campo ou com outras pessoas, dependendo da área que você está trabalhando, para que você se capacite cada vez mais para as oportunidades que tem. Eu acho que um resuminho de 30 segundos seria mais ou menos isso. Isso. E assim, dizer que eu acredito muito no desenvolvimento humano, tá? Só que não tem receita de bolo, senão seria fácil, a gente chegaria aqui, a gente falaria, faça isso e dá certo, tá? Então, assim, muito cuidado com as fórmulas mágicas, né, de internet, 5 passos para isso, faça isso em uma semana, isso não existe. Exige disciplina, exige esforço. E eu acho que daí entra o papel da Unicampo, que é de auxiliar, né, o seu cooperado e o mercado agro para essas oportunidades, servindo aí de ponte, de intermédio para que o tomador encontre os profissionais. Então, quero, né, colocar novamente a Unicampo, né, Luciano, à disposição do nosso cooperado e dizer que para nós é motivo de orgulho o tanto de profissionais que já passou pela cooperativa e que a gente sabe que estão bem hoje, né, em posições importantes e quanto que a Unicampo ainda tem pela frente. Legal. Isso, muito obrigado. E nos conte se você gostou, né, for sugestões de tema, para que a gente possa fazer novos episódios. Obrigado a todos. Valeu. Valeu.